meus queridos! Bem vocês? Quem fala é o Bugado. E eu estou trazendo aqui pra vocês mais videozinho de Pokémon TCG. E nesse aqui, seus chorosos, eu vou mostrar pra vocês uma análise do Special Event de Turim. Como foi o evento, quem foi o campeão, quais foram os top 4. Eu vou estar explicando direitinho pra vocês a estratégia do baralho dos top 4, quais foram os melhores baralhos que chegaram aí no dia 2. Enfim, vou fazer uma análise completa aí pra vossas senhorias. Tranquilo? E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo! Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? O Bugadinho quer passar um pequeno recado aqui para vocês do nosso novo patrocinador, que é a Casa Dinossauro. A Casa Dinossauro, meus queridos, é uma loja onde você encontra tanto artigos geek, quanto também TCG de Pokémon e Lorcana. Além de que você também consegue achar produtos personalizados com impressora 3D por lá também, seja deck box ou até mesmo aqueles ícones, né, para você colocar habilidade lá no... Quando a gente joga Pokémon, a gente tem que ativar a habilidadezinha. Então, cara, vai ter vários produtos maneiros por lá. O link vai estar na descrição do vídeo para vocês do site deles, beleza? Que lá possui esses artigos geek e também as deck box e os produtos personalizados, mas eles também possuem um grupo de WhatsApp de leilão. O link também desse grupo do WhatsApp vai estar na descrição do vídeo e vai ter uma inauguração do leilão deles. Vai ser agora no dia 21/6 de 2026. Lá, inclusive, nessa inauguração vai ter também sorteios de vários boosters e também de quadripacks e outros sorteios também. Então confere, o link vai estar na descrição do vídeo para vocês estarem participando desse leilão super seguro, beleza, seus chorosos? Não só vai ter esse leilão nessa data, porque essa data é só inauguração, vai ter aí várias outras datas leilão. Vai que você tá procurando uma cartinha específica e vai estar nesse leilão para você tá achando aquela cartinha para tá completando naquela coleção. Então não perde tempo, seus chorosos. Então confere lá, o link aí vai estar tanto na descrição do vídeo para vocês, tanto do grupo do WhatsApp, quanto no primeiro comentário fixado também aí da loja, beleza? Então confere lá, Casa Dinossauro, novo patrocinador do Bugadinho, beleza? Tamo junto, seus cheirosos! Então, meus queridos, vamos lá, o Bugadinho vai mostrar aqui pra vocês uma análise do Special Event de Turim. É porque eu buguei porque o nome é bem diferente, né? Então vamos aqui explicar pra vocês, vou mostrar pra vocês o top 4, quais foram os baralhos do top 4, como vocês puderam ver. Pelo menos até o top 16, menos Dragapult do que gostaríamos, né? Mas ainda teve bastante. Então, antes do Bugadinho explicar para vocês aqui a análise completa aqui desse Special Event, não esquece de mandar choroso. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Hype o vídeo que isso ajuda demais o canal do Bugadinho. Lembrando um videozinho todo dia, meio dia para você. Mas caso você queira receber os vizinhos em acesso antecipado, vire membro aqui no canal, que é baratinho e você me ajuda pra caramba. Bom, vamos aqui primeiramente explicar o top 4 aqui para vocês, que foi basicamente um Trevenant do Lupo, um Slowking, um Dragablaze, um Raging Bolt, né, box, uma Clefairy box, né, basicamente, não, Clefairy box, o top 4 é só Raging Bolt, Draga, Slowking e Hop. Vamos lá começar aqui pelo baralho do Lupo, cara. Cara, eu estou impressionado com este baralho. Eu jurava que o cara tinha 4 Oranzo no baralho, porque toda hora o cara comprava Oranzo, era impressionante. Inclusive o valor do Oranzo forte, para quem não sabe, o spikeou. Ele tava R$15, agora ele tá R$99. Cara, que doideira isso. Vamos aqui explicar a estratégia do baralho para quem não conhece aqui do Lupo. O atacante principal, pode-se dizer assim, é o Trevenant do Lupo. O Trevenant do Lupo tem o primeiro ataque, que ele bate 30 de dano, e se algum Pokémon do Lupo foi nocauteado pelo dano de um ataque do oponente durante o último turno, ele bate mais 100 de dano. Então ele bate 130 de dano, beleza? Só que o baralho do Lupo, ele tem os suportes que vão auxiliar você a dar mais dano. Um deles aqui é o Snorlax do Lupo, que quando o Snorlax está em campo, os ataques usados pelos Pokémon do Lupo causam 30 pontos de dano a mais ao Pokémon ativo do seu oponente, mas de aplicar fraqueza e resistência, e essa habilidade não é acumulativa. Ou seja, só um Snorlax vai funcionar a habilidade, se tiver 2, por exemplo. Então, com mais 30 de dano, o Trevenant com 130 bate 160. Com o campo, que o campo ele faz a mesma coisa do Snorlax, os ataques dos Pokémon, de todos os Pokémon do Lupo em campo, aumentem mais 30 de dano no Pokémon ativo do seu oponente, também antes de aplicar fraqueza e resistência. Então, com 30 Snorlax, mais 30 do campo, mais 60, então ele já bate 190. E se você ligar a faixa do Lupo, o que a faixa faz? Quando ela estiver ligada em Pokémon do Lupo, ela reduz o custo de uma energia incolor do Pokémon e ela causa mais 30 pontos de dano a mais ao Pokémon ativo do seu oponente,
também é de aplicar fraqueza e resistência. Então se você combar a faixa com o Poshwick com o Snorlax, ele bate 220 de dano no primeiro ataque, sem energia. Beleza? E com o segundo ataque, ele bate 90 de dano durante o próximo turno do seu oponente. O Pokémon defensor não pode recuar. Aí se você combar com mais 90, ele bate 180 de dano também no segundo ataque, né? E detalhe, tá? Como ele bate em Dragapult, ele é um Pokémon psico, ele também consegue bater em Dragapult combado com a Clefairy. Com a Clefairy em campo, todo Pokémon dragão toma fraqueza vezes 2. Então se você der essa Clefairy, ele bate dobrado em Dragapult. Se você somar todo o dano, é 440 de dano. Então derrota a Dragapult facilmente. A própria Clefairy, ela bate 20 dano mais 20 para cada Pokémon no seu campo do seu oponente. Então ela também dá um dano legal, mas o foco dele é mais single prize mesmo, né? Ele foca mais aqui nos Pokémons do Lupo, né? Detalhe, o próprio Phantump, se você for fazer as contas do dano que a gente dá a Mas, o Phantump consegue nocautear um Pokémon com 70 de HP facilmente também nos primeiros turnos, né? Phantump tem um ataque que ele bate 10 de dano e você joga moeda. Se sair cara durante o próximo turno do seu oponente, prevendo todo o dano e efeitos de ataques causados a este Pokémon. Então, ou seja, ele não toma dano se você acertar. E detalhe, ele bate 10. Só que se você combar com a faixa, ele bate mais 30, 40. Com o Snorlax, mais 30, 70. Então, com o Snorlax e a faixa, ele já derrota Pokémons com 70 de HP facilmente. Fora o efeito do ataque. E se você combar com o Poshwick, ele tá batendo 100 de dano. Pokémon tá batendo 100 de dano. É um dano muito... Mano, é um dano muito absurdo, tá? E nesse baralho ele também tem outros Pokémons aqui que vão auxiliar a tá dando dano. Um deles é o Cramorant do Lupo, só que o ataque dele é o seguinte, ele bate 120, só que se o seu oponente não tiver 3 ou 4 prêmios exatas, ele não ataca, tá? O ataque não faz nada. Então o ataque dele só vai funcionar se o oponente tiver 3 ou 4 prêmios. Então ele bate 120, só que 120 combado com o tanto de dano aqui, ele bate 210, acho que é 210, que é combado com o Snorlax, a faixa, mais o Poshwick. Beleza? E uma coisa que foi o salvador aí, né, do Lupo, né, para não estar perdendo pro Slowking, foi o Shaymin, porque o Shaymin tem a seguinte habilidade: prevê todo o dano causado aos seus Pokémons do banco, que não tem caixa de regras, por ataques Pokémon do seu oponente. Então, ou seja, o Slowking ele bate com o Kyurem 110, 110, 110, então ele bate do banco e bate no ativo. Só com o Shaymin em campo, né, ele não conseguia dar dano, né, porque os Pokémons do Lupo basicamente são todos sem caixa de regras. Então o Shaymin foi o que salvou aí na final esse baralho. E detalhe, não prisou nenhuma vez o Shaymin. Então assim, deu muita sorte também, né? E ele também tem o WU. O WU tem um efeito exatamente igual ao do Hariyama, tá? Quando você evoluir o WU... Caramba, não lembro o nome da pré-evolução. Como é que é? O Lu. Se você evoluir o Lu do Lupo para o WU do Lupo, você puxa o Pokémon do banco do seu oponente pro ativo. É o mesmo efeito do Ordem Chefia e é o mesmo efeito do Hariyama. Então, ou seja, o cara tem 3 Ordem Chefia mais um WU. Então, ele tem tecnicamente 4 Ordem Chefia e um deles não é um apoiador. Então, isso auxilia bastante, né? E então, esses aqui são os Pokémons, cara. Ele basicamente ganhou. E uma coisa que muita gente tava comentando até na live do Bugado, e eu concordo, é que, cara, ele não tem nenhuma tag pra tomar um carimbo. É basicamente dar a sorte de pegar uma Lily, um Oranzo pra tá combando, né? O Oranzo, inclusive, vamos falar ele que foi o que spikeou. Ele só vai funcionar se durante o último turno o seu Pokémon foi nocauteado. O que o Oranzo faz? Você olha as 8 cartas do topo do seu baralho, escolha 3 dentre essas 8 cartas e coloca na sua mão. As outras você volta pro baralho e embaralha o seu baralho. O Oranzo auxilia bastante a você poder fechar o combo em muitas situações. Então, na minha opinião, é uma carta bem top mesmo. E ele também tem o Petrel, né? O Petrel, ele pega uma carta de treinador do seu baralho e coloca na sua mão. O Petrel, ele pega apoiador, ele pega item, ele pega campo, ele pega ferramenta e ele pega item. Então o Petrel é muito interessante. Até comba mesmo com a caixa secreta, né? Que é o espectro do baralho, que você descarta 3 cartas da sua mão, escolhe um item, uma ferramenta, um apoiador, um estágio e bota na mão. Então você pode pegar todo o combo aqui do baralho do Lupo para você estar utilizando, né? A bolsa do Lupo é tipo um Poffin, né? Só que ele traz 2 Pokémons básicos do Lupo pro campo. Então você consegue trazer o Phantump, o Snorlax, o Ulu, Cramonhão, né? Basicamente. Ordem Chefia, né? Pra puxar um Pokémon do banco do seu oponente pro ativo. A Lily pra você pegar sua mão, voltar baralho embaralhar. Depois você puxa 6 cartas. Mas se você tiver exatamente 6 prêmios, vai puxar 6, você compra 8 cartas. E ele colocou aqui o Baderneiro como uma carta que não é uma carta ruim, porque ela descarta uma ferramenta Pokémon e
uma energia especial de um dos Pokémon do seu oponente. Então, assim, isso salva bastante em algumas situações, porque, pô, você vai tirar a capa do herói, por exemplo, né? Em algumas situações é interessante, e você tira uma energia especial. Quanto a Crystal, isso é bem interessante também. Apesar que o próprio Trevenant dá um dano, né? Mas isso é bom, eu acho que esse Badener ele usou pra Crystal mesmo, porque o Crystal usa a capa e energia especial. Então você descarta duas coisas do Crystal, né? Então acaba que é interessante também. O resto é suporte do baralho, né? Que é a substituição, pra você evitar o stall, você troca o seu ativo por um do banco. Porque tem galerinha que fica puxando aqui os Snorlax, que tem 4 de recuo, né? E é bem pesado mesmo. Tem o balão também para auxiliar nessa situação, né? Que ele faz com que o custo de recurso do seu Pokémon seja menos 2, o balão, quando seria do seu Pokémon. Ele tem um Pokégear para estar achando os apoiadores dele, né? Que é o Pokégear olha 7 cartas topo do baralho. Se encontrar alguma carta de apoiador lá, você pega e bota na sua mão. A maca você pega uma energia ou um Pokémon da Pitscard e coloca na mão. Mas no baralho dele, ele não tem energia básica. Então a maca é só para ele pegar Pokémon da Pitscard mesmo. Porque as energias que ele está utilizando é a telepática e a nebulosa. A telepática, se ele liga em um Pokémon psíquico, ele traz 2 Pokémons psíquicos do baralho e coloca no banco. Então ele liga no Phantump e traz outros Phantump para o campo, né? O que auxilia você combar, porque você liga a energia telepática e pode usar a bolsa do Lupo para trazer os Snorlax e um Cramoran em alguma situação, por exemplo, né? E ele botou energia nebulosa, né? Que se essa energia estiver ligada no seu Pokémon, os previna todos os efeitos de ataques usados aos seus Pokémons pelo Pokémon do seu oponente, né? Que estiver ligado com essa carta. Então o Dragapult, se ele estiver ligado com energia nebulosa, não toma os contadores de dano no banco. Então isso aí salva ele em algumas situações, né? A gente até viu ele enfrentando Dragapult, 2 Dragapults. Isso aqui salvou ele de estar perdendo todos os Phantump em campo, né? Então isso aqui foi bem forte mesmo. E aqui outra bola. Pra pegar um Pokémon da sua mão, você tem 2 da mão. Pokétablet pra pegar um Pokémon que não é caixa de regra do baralho e colocar na mão. E é basicamente isso. Esse aqui é o baralho do Lupo, né? Essa é a estratégia do baralho, uma estratégia bem simples, bem interessante. E, cara, nada contra o baralho. Eu acho o baralho muito divertido, muito legal. Mas o cara tava com a aura naquele dia, mano. Mano, ele deu o top deck, ele tomou um carimbo, né? Numa partida lá. E se eu não me engano, ele tava na mão dele uma outra bola, ou era uma substituição, um Pokégear. E aí ele topou top D com o Oranzo. Tá ligado? E aí ele falou aí ele ainda deu um Pokégear e achou uma Lily. Então, assim, ele tava inspirado nesses dias. Esse deck tava insano pra ganhar esse Special Event. E parabéns ao mano aí que ganhou, porque, mano, ele jogou, eu acho que ele não esperava ir tão longe. Então, parabéns aí ao primeiro lugar. Foi insano. Bom, vamos para o segundo lugar, que é nada mais, nada menos do que o amado do Bugado. Sei que tem gente que tá chateado com esse deck, mas eu amo esse deck, cara. É o Slowking. O Slowking, pra quem não sabe, vamos explicar a estratégia do baralho pra vocês. Ele tem um primeiro ataque, que é a cereja do bolo do baralho. Que é o seguinte, você descarta a carta de cima do seu baralho, e se aquela carta for um Pokémon que não é caixa de regras, você escolhe um dos ataques daquele Pokémon e use como eixo ataque. Detalhe que tem que ser Pokémon que não é caixa de regras. Só que nesse baralho, no caso, ele tá utilizando só 2 Pokémons. Tecnicamente 3, né? Pra copiar o ataque. Um deles é o Kyurem, tá? O Kyurem, ele tem... O ataque é o seguinte, você descarta todas as energias deste Pokémon e esse ataque causa 110 de dano a 3 Pokémon do seu oponente. Então, por isso que eu falei que o Shaymin protegeu o Lupo, né? O deck do Lupo. Porque ele pinga 110, 110, 110. Se não tivesse o Shaymin, ele limpava o campo do oponente, praticamente. Então o Kyurem é bem quebrado mesmo, né? É uma carta bem forte que ela foi criada na época, né? Pra counterar Lost Box. Não funcionou, mas como posso explicar? Agora tá sendo utilizado para o mal, né? E também temos agora uma nova carta que chegou aí na coleção Causa Ascendente, que fez com que o baralho ficasse mais absurdo, porque agora ele consegue dar mais dano. Antigamente a galera usava com o Keldor, que era o máximo de dano que a galera conseguia dar, que era 250, e agora temos esse Metagross por causa do segundo ataque, que ele bate 150 e você pode descartar 3 energias de metal deste Pokémon e fazer esse ataque causar 150 de dano a mais. Então, com esse ataque no Slowking, ele bate 300 de dano sem precisar descartar as energias de metal. Muita gente fica me perguntando isso na live, mas resumindo para você, é porque o custo do ataque para dar os 300 não é descartar as energias. Entendeu? Porque senão eu tava falando aqui, você deve descartar 3 energias para dar mais 150 de dano. Entendeu? No caso, é só o efeito do ataque é descartar as energias. Tanto que se o Slowking tivesse alguma energia de metal, uma energia que simbolizasse alguma de metal, ele teria que descartar.
né? É só o efeito do ataque, não é o custo. Não é obrigatório você descartar as energias de metal. Então a gente copia o ataque do Slowking e bate 300 de dano. Então outro Pokémon que auxilia a dar um dano maior para derrotar a maioria dos Pokémon que estão jogando, né? Porque é um dano bem alto mesmo. A gente inclusive, tá, meus queridos, aqui nesse baralho, ele tá utilizando umas coisas bem interessantes. Como eu falei para vocês, o Kyurem, ele descarta as energias, né? Pra tá dando um ataque. Então, nesse baralho aqui, ele colocou aqui energia bumerangue, que ela é o seguinte, quando você liga no seu Pokémon, ela fornece apenas uma energia incolor para o seu Pokémon. Mas, se essa carta for descartada pelo efeito de um ataque usado pelo seu Pokémon com essa carta estiver ligado, ligue essa carta para descarte aquele Pokémon após o ataque. Então, você vai usar a energia bumerangue para ligar aqui no Slowking, ataca um Kyurem, descarta ela volta pro Slowking. Então, depois, para você atacar, você precisa ligar só mais uma energia para ele estar atacando. Então, esse aqui auxilia nessas tipos de situações também. Ele também tá aqui com a Smoonshun, que é uma ótima carta para energizar os seus Pokémons. O que a Smoonshun faz? Ela bate sem energia, porque ela tem 30 de HP igual o Badu, não tem recuo. E o ataque dela é o seguinte: procure por 2 energias básicas de psíquico no seu baralho e ligue um dos seus Pokémons no banco, e seguindo embaralhe o seu baralho. Com a Smoonshun, você não precisa ligar só energia no Slowking, você pode ligar no Kangaskhan, na Latias, no Fezandipiti, na Clefairy. Então, tá aí, a Smoonshun é uma ótima energizadora, né? Também. A Clefairy eu já expliquei lá no outro baralho, né? Então não vou explicar novamente. A Latias faz com que todos os seus Pokémons básicos em jogo tenham um custo de recuo 0. Então ela é interessante para combater com o Mega Kangaskhan. O Mega Kangaskhan, quando ele tá no ativo, ele compra 2 cartas do seu baralho. Então ele auxilia você nas compras do baralho. Fora que também em algumas situações você pode bater 200 de dano e joga moeda, e para cada cara, joga a moeda da coroa, né? E para cada cara ele dá mais 50 de dano. Cara, Mega Kangaskhan é excelente aí para vários baralhos, na minha opinião. E ele também tem aqui o Meow, que o Meow tem a habilidade de quando você joga ele de sua mão pro banco, você pega uma carta de apoiador do seu baralho, revela e coloca na sua mão. Então com o Meow você consegue pegar aqui a Lily, o Decodificação, a Down, Ajuda a Vitória ou um Surfista, né? Temos também aqui a... Cadê? Buguei. A Fragmento Encantado, né? Que também auxilia você ligar as energias dos seus Pokémons do banco, que são psíquicos, que é isso que o Fragmento faz. Você liga uma energia básica psíquica, só para descarte, e um dos Pokémons psíquicos no banco. Então você pode ligar aqui no Slowking, você pode ligar na Clefairy ou na Latias também. Então Fragmento, na minha opinião, é muito interessante. E também, aqui para auxiliar, agora uma coisa que muita gente deve estar se perguntando. Beleza, Bugado, você explicou tudo isso, mas como é que você vai fazer para colocar tanto o Kyurem ou quanto o Metagross no topo do seu baralho, para quando o Slowking bater, a carta estar ali? Né? Uma das cartas que vai auxiliar nisso é a Academia de Noite. O que a Academia de Noite faz? Uma vez durante o turno de cada jogador, aquele jogador poderá colocar uma carta da sua mão no topo do seu baralho. Então, ou seja, com a Academia de Noite, você pode colocar tanto o Metagross ou o Kyurem no topo do seu baralho, bate com o Slowking, revela a carta e você dá o dano e copia o ataque desses dois. É basicamente isso. Tem também outra forma aqui, que é a Decodificação de Criptomania. O que ela faz? Você procura por 2 cartas que você quiser no seu baralho, depois você embaralha o seu baralho e bota essas 2 cartas na ordem que você quiser no topo do seu baralho. Então, com a decodificação, você pode botar o Kyurem ou o Metagross lá no topo para você bater, e no próximo turno você bota uma outra cartinha porque você vai puxar no próximo turno. Então, é bem interessante aí a decodificação também. E para auxiliar você a pegar as cartas da P-Descarte, temos aqui a Ajuda a Vitória, que ela pega 3 Pokémons, né, que não seja caixa regra da P-Descarte ou energia básica em qualquer combinação e bota na mão. Então a Ajuda a Vitória também auxilia, porque como você vai atacar com o Slowking e vai ter que descartar do topo do baralho tanto o Kyurem quanto o Metagross, em algumas situações também o cara vai derrotar o seu Slowking com as energias, você pode usar a Vitória para pegar essas cartas da P-Descarte para sua mão, para estar reutilizando elas, beleza? A Down também é bem interessante, que você pega um Pokémon básico, estágio 2 e estágio 1 e bota na sua mão. E no caso o Metagross, ele é um Pokémon estágio 2, então você consegue pegar aqui, por exemplo, sei lá, um Fezandipiti, um Slowking e um Metagross para colocar na mão com a Down, né? Então isso é interessante também. E o Surfista é para evitar o stall e também porque como você em algumas situações pode atacar com o Slowking e vai descartar as energias pelo Kyurem, você vai ficar sem energias, né? Mas aí se você recuar para Latias ou para o Kangaskhan, depois você pode comprar carta, depois você liga as energias no Slowking e depois volta ele pro ativo, né? Um Surfista seria bom porque ele troca o seu ativo pro do banco, você tá fazendo esse combo e de quebra você puxa até ter 5 cartas na mão. Então o Surfista é bem interessante, tá?
De resto aqui, acho que eu já expliquei. Ah, não, falta só as ferramentas. Que o resto aqui você já sabe o que essas cartas fazem, que eu já expliquei nos outros baralhos. Mas o capacete também é interessante, que quando o Pokémon tá ligado com o capacete, né, e está no ativo, e for danificado por um ataque do Pokémon do seu oponente, mesmo que o Pokémon seja nocauteado, você compra 2 cartas do seu baralho. Então, mais uma opção aí pra você estar comprando cartas, né? Mesmo tomando dano no seu Pokémon. E ele também tá aqui com o Bracelete Bravio, que quando você liga no Pokémon que não é caixa de regras e você vai atacar um Pokémon EX do seu oponente, você causa 30 pontos de dano a mais ao Pokémon EX ativo do seu oponente, antes de aplicar fraqueza e resistência. Isso aqui é interessante porque tem o Hydreigon, né, que tem 330, tem o Dragapult, caso você não tenha Clefairy, enfim. Para causar 330 combado com Metagross, o bracelete é essencial, então por isso que ele tá aqui neste baralho. E o Spec é a caixa secreta, né, para você buscar um apoiador, estágio, ferramenta e um item da sua mão, né. E aqui também combada com energia telepática, porque quando você liga no seu Pokémon Psíquico, você traz 2 Pokémon Psíquico pro banco. Então você pode ligar no Slowpoke, trazer outro Slowpoke, uma Latias, trazer uma Smooshu, uma Latias, enfim, né, o Clefairy, né, dependendo da situação, para você bater no Dragapult. Então, cara, vocês repararam que os 2 baralhos que chegaram no top 1, não sei se vocês repararam isso, são counters de Dragapult. Porque são psíquicos e comba com a Clefairy e energia telepática. Então as 2, top 1 e 2, são counters de Dragapult. Que é uma coisa que eu já falei pra vocês, o meta tá desse jeito, ele tá os counters de Dragapult, que também bate outros baralhos, obviamente, e os Dragapult que estão jogando no meta, basicamente. Baralho forte, tá? Eu gosto mais desse baralho. Eu jogo com esse baralho desde que ele era bucha, né? A galera usava Drayton no baralho, não tinha Down na época, não tinha Surfista. O Bugado joga isso aqui, ó, há muito tempo. Desde que lançou, eu testo build com o Slowking, né? E, cara, eu acho legal ele tá sendo relevante agora, porque é um baralho que eu gosto pra caramba mesmo, né? Muito interessante, na minha opinião. E 2 Latias. Adivinha quem tem 2 Latias? Eu tenho 2 Latias, então eu vou testar isso aqui em algum momento na liguinha, com certeza, né? Bom, terceiro lugar, seus cheirosos, Dragablaze. O pior dos Dragapult conseguiu chegar longe, por quê? Não faço ideia. Uma coisa que é interessante, não sei se vocês repararam, mas tanto o primeiro lugar e o segundo não tem cartão vermelho na build. Uma coisa que me incomoda um pouco, porque eu sei que precisa de muita coisa pro deck funcionar, mas, cara, eu acho que não ter cartão vermelho é complicado, porque o cara vai ter tudo na mão pra te dar um disrupt depois, em algumas situações, e você se lascar. Mas eu entendo que o baralho precisa de muita coisa pra ter, e ele compra muita carta também, né? Tirando esse. Esse aqui já compra, esse aqui não. Então, assim, é tenso, né, não ter o cartão vermelho. Eu acho uma carta bem essencial para a maioria dos baralhos, né? Bom, Dragapult com Blaziken. Explicar a estratégia rapidamente aqui para vocês. Dragapult, ele basicamente você vai evoluir em escadinha ou utilizar o Doce Raro, mas geralmente o Doce Raro é para você pular o estágio de evolução do Torchic para o Blaziken, porque é isso que o Doce Raro faz. Ele pula o estágio de evolução do básico para o estágio 2, sem precisar evoluir para o estágio 1. O Blaziken tem a habilidade de ligar uma energia da P-Discard em um dos seus Pokémons, uma vez por turno. Então com o Blaziken você consegue ligar mais rápido as energias do Dragapult, até mesmo do Blaziken, ou em outro Pokémon que caso você precise, né? O Dragapult, como sempre, bate 2 de dano, e você pinga 6 contadores de dano distribuído da maneira que você quiser nos Pokémons do banco. Carta bem absurda e poderosa. Nessa build aqui, tá? Pra quem deve estar se perguntando, o Blaziken, ele não é só para ligar as energias, né? Mas ele é justamente para ele suprir a necessidade de você não ter o Dragapult na frente, porque o cara vai descer a Clefairy para estar batendo no seu Dragapult. Então, com o Blaziken, você consegue derrotar uma Clefairy, por exemplo, porque bate 200, né? E aí a Clefairy é derrotada e o cara na volta não vai descer a Clefairy pra estar batendo seu Blaziken, por exemplo, porque você não evoluiu para Dragapult. Você vai estar com os Dracloak em campo, que também auxilia o seu baralho. Que o Dracloak você compra 2 cartas do seu baralho, uma fica na mão, outra vai pro fundo do baralho, né? É o saca-saca desce, né? Então, assim, com o Dracloak você consegue encher a mão muito rápido, né? Então, antes de você evoluir para um Dragapult, né, você me quebra o seu oponente nesse tipo de estratégia, né? 2 Badu, pra dar item lock no nosso oponente, que o Badu bate, o seu oponente não pode usar item no próximo turno, bate de graça, não tem recuo, né? Ele botou aqui um Shiu pra bater em Crush, eu acredito, né? Em algumas outras situações também, Dark Box, porque basicamente o segundo ataque dele é o seguinte: se tiver um estágio em jogo, ele bate 60 mais 60 e descarta o estágio, então ele bate 120. Em algumas situações, se você for bater no deck de grama, você finaliza também, tirando o campo de floresta, né? Você finaliza o Zogerpon. Então ele fecha o dano também,
né? Só que eles são com 2 energias. Mas como você consegue ligar uma do turno e usar a habilidade do Blaziken, então é ok. Dá pra você bater. E ele botou aqui a Clefairy. Não só pra bater em Draga, mas a Clefairy bate dobrado em Mega Lucario, né? Então também é interessante ter ela aqui nessa versão. E 2 Monkidori, que o Monkidori, se ele tiver uma energia Dark ligada dele, você move 30 de dano de um dos seus Pokémons para um Pokémon do seu oponente. Combado com Blaziken, acaba que é bem interessante, né? E, novamente, ele usa 2 campos, que é a Torre de Vigia Rocket, que todo Pokémon incolor em jogo não tem habilidade. Então isso aí quebra os Dandansperce, isso aí quebra o Meow X, o Ursaluna em algumas situações, né? E outro estágio é o Ruínas Arriscadas, que se você descer um Pokémon que não seja Dark pro campo, ele toma 2 contadores de dano, né? Isso aqui é interessante tanto pro oponente já ter dano, tanto para você poder descer o Pokémon, né? Descer um Munkidori, por exemplo, combate com a Ruína, e você tem um dano para você mover pro seu oponente. Então a Ruínas também é bem interessante também por esse motivo, né? O Spec é o Carimbo da Justiça, que você, se o seu oponente, seu Pokémon for derrotado durante o último turno, você pega sua mão, baralha, seu oponente também, e depois você puxa 5 cartas, seu oponente puxa apenas 2, é uma carta para dar um disrupt na mão do seu oponente. Realmente o Carimbo tá sendo o melhor esse spec pro Dragapult, né? Já que a gente tá com um pouco de disrupt, mas temos mais uma carta de disrupt, né? Pra quem pergunta pro gato o que é disrupt, é você mexer na mão do seu oponente pra ele não ter opção pra estar jogando na volta, né? É basicamente isso. Temos agora o cartão vermelho especial, né? Que é uma carta que vai auxiliar bastante muitos baralhos a dar disrupt aí na mão do seu oponente. E só o cartão só funciona se o oponente tiver 3 prêmios ou menos, né? O que ele faz? É basicamente o que será. Ele pega a mão e baralho e bota no fundo do baralho, só que ele compra 3 cartas, né? Então você, mesmo sendo 3 cartas, né? Pelo menos você dá um disrupt, pra ele ter menos cartas na mão e não tá na volta derrotando você ou ter opções na mão pra estar te vencendo, e você avança e vence o oponente dessa maneira, né? Carta bem interessante, em que auxilia aqui, né? E dessas cartas aqui que eu não expliquei ainda, só não expliquei o Poffin, que traz 2 Pokémon básicos pro campo, né? Então, com 70 de HP ou menos, né? Então o Poffin traz aqui o Drip, Torchic e o Badu. E o Plínio para ligar as energias mais rápido no seu Dragapult ou no seu Blaziken, enfim. Porque o Plínio você escolhe 2 energias tipais diferentes, rebelhas, uma fica na sua mão, outra você liga no seu Pokémon. Lembrando que você tem que ter as 2 tipagens no seu baralho. Se você tiver só uma quando você usa o Plínio, você apenas bota a carta na mão, né? Mas é para auxiliar você energizar mais rápido o Dragapult, Blaziken, energizar um Munkidori e um Dragapult, né? Até mesmo a Clefairy pra estar atacando. É uma carta bem forte mesmo, o Plínio como energizador. E engraçado que essa versão tem a Down, né? E 3 Ordem da Chefia. Bem interessante mesmo. Esse cara aqui, que tava em terceiro lugar, a gente tava assistindo a stream e ele enfrentou um Metal Box, né? E, meu irmão, a cara de raiva que esse cara tava, não sei se é o jeito dele, né? Não tô julgando, mas a cara que ele tava, parecia que ele tava muito pistola, mano. E quando ele perdeu pro Lupo, porque ele perdeu meio que pro primeiro lugar, mano, a cara que ele fez de ódio. Não sei se era ódio, mas a cara parecia que tava muito bravo, tá ligado? De estar perdendo pra aquele deck. Só que é o counter do baralho dele, né? Então, querendo ou não, não tinha pra onde fugir, né? Mas tá aí, Draga Blaze em terceiro lugar. E em quarto lugar, o nosso Raio Fúria, né? Box, pode-se dizer assim. Que tem counter pra tudo aqui do meta, né? Temos aqui o Kangaskhan, já expliquei ele pra vocês. Temos aqui o próprio Raio Fúria, pra dar um dano muito alto. O Raio Fúria ele bate 70 de dano pra cada energia que você descarta com o ataque dele. Então, se você descarta 5 energias, ele já dá 350 de dano, finalizando muitos Pokémon que estão jogando no meta, né? Temos a Latias, porque todos os Pokémon aqui são básicos, né? Temos o Ogerpon Máscara Nascente, que além de ele dar um lock na frente, que ele bate 20 de dano e o oponente não pode recuar, é pra você deitar alguns Pokémons com HP mais baixo, porque o segundo ataque ele bate 100, você volta 3 energias ligadas nele pro seu baralho, e você bate mais 120 no banco. Então 100 mais 120. Então o Ogerpon Nascente é bem interessante nesse baralho. Temos aqui também o Passimian para bater nos... Como posso explicar? Nos Meow e nos Fezandipit. Porque o Passimian é um Pokémon lutador, né? Ele bate dobrado no Fezandipit e no Meow. Ele bate 20 de dano para cada Pokémon básico que você tem em jogo, né? Se você tem todos os seus Pokémons do banco, seriam, na verdade, 6 contando com ele, né? Então, tecnicamente, seria 120 dobrado 240. Então, você finaliza tanto o Meow quanto o Fezandipit mais facilmente. E o Fezandipit, para quem não sabe, né? Além dele bater 100 de dano em um Pokémon do seu oponente, se o seu Pokémon for derrotado durante o último turno do seu oponente, você pode comprar 3 cartas do seu baralho. E se vocês forem ver, só o Dragapult tem o Fezandipit que eu esqueci de explicar, bom que eu tô explicando agora, né? Mas outros não tem, né? E temos o Chien-Pao, que quando você desce da sua mão pro campo, você tira o estágio em jogo. Geralmente o Chien-Pao é pra você combater com a habilidade 0.
que o Bizarre é 0 quando você tem um Pokémon Terra em jogo, ao invés de você ter 5 Pokémons em campo, você expande para 8. Né? Então você pode descer mais Pokémons, né? E quando você desce o Chien-Pao, geralmente é para tirar o estádio, você tirar o próprio Chien-Pao e tirar os Miau do banco, tirar algum Pokémon que tá com dano. Então geralmente esse é o combo que o baralho usa, né? Para buscar os Pokémons ele utiliza aqui o Cyrano, que o Cyrano ele pega 3 Pokémons X do seu baralho e coloca na sua mão. Então o Cyrano é bom porque pode pegar praticamente todos os Pokémons, tirando o passivinho e o Chien-Pao, né? Colocar na mão. Temos aqui também o Plínio para auxiliar na energização, né? Porque todos os Pokémons têm energias diferentes, então o Plínio é essencial para você ligar as energias. Temos também aqui a substituição de energia, caso você precise em alguma situação mover uma energia de um Pokémon seu para outro, você usa a substituição, você move uma energia de um Pokémon para outro. Geralmente você comba a substituição com o Ogerpon. O Ogerpon tem a habilidade que, uma vez durante o seu turno, você pode pegar energia de planta, né? Ligar nele e você compra uma carta do seu baralho. Isso é a habilidade dele. E aí, ou seja, como não é energia do turno, você pode usar a substituição para pegar essa energia, mover para outro Pokémon, para fechar a energia para ele estar atacando, por exemplo, né? Temos também aqui para combater com a substituição o próprio trompete de vidro. Ele também só vai funcionar se você tiver um Pokémon Terra em jogo. Você liga 2 energias. Você escolhe 2 Pokémons incolores no seu banco e liga uma energia básica em cada um deles, né? Então, ou seja, você consegue ligar aqui com o trompete tanto no Kangaskhan quanto no Miau no banco. E depois você pode pegar a substituição, pegar essas energias e mover pro seu Pokémon, né? Raiofúria ficou um pouco mais complexo de jogar, né? Mas ainda é forte, na minha humilde opinião. E temos aqui o Folhas Férreas, que também, além de evitar stall, ele bate dobrado em Pokémon tipo Dark, né? Que o Folhas Férreas, quando você desce aí da sua mão pro banco, você bota ele no ativo, você pega as energias ligadas aos seus Pokémons e liga tudo nele, beleza? E ele bate 180 e no próximo turno ele não pode atacar. Isso aqui é pra evitar stall, porque às vezes o Pokémon, o cara puxa seu Miau, puxa sua Latias, bate, né, da Lock, e você consegue descer o Folhas, move ele pra frente, aí geralmente vai ter a Latias, aí você recua normalmente e faz suas jogadas também, né? E Spec é o carimbo da justiça para dar disrupt na mão do seu oponente, é uma Lily no baralho e uma energia de cada tipagem espalhada aí pra você ligar nos seus Pokémons pra estar atacando, né? 3 Kangaskhan pra puxar mais carta e 3 Miau pra você buscar seus apoiadores pra você fazer os seus combos aí. Beleza? Então esses são os top 4 aqui, beleza? Um destaque aqui pra Emma, né, que a gente viu jogar lá, que ela trocou o Eevee Box por Clefairy Box. Cara, esse baralho dela eu achei bem legal, porque ele também tem, além de ter counter, não pra tudo, mas pra maioria das coisas do meta, ela botou a Torre Prisma, eu achei isso maneiro, Bola Penumbra, e ela botou o Coraidon, mano. O Coraidon, o interessante dele, acho que é o primeiro ataque, né? Que é se algum dos seus Pokémon tivesse nocauteado pelo dano de um ataque durante o último turno, ele bate 150 mais 120. Então, ou seja, 170, dobrado, dá 340, né? Então esse aqui bate em Kangaskhan na volta, né? Isso é bem interessante. Fora que tem um segundo ataque que bate 200 também. Isso eu achei bem legal, porque é um Pokémon que ele é Terra, então ele comba muito bem com esse baralho, né? E o baralho chama Clefairy Box, porque são 4 Clefairies pra combar com a Pérola da Lily, que se estiver ligado com o Pokémon da Lily e for derrotado pelo ataque do Pokémon, o oponente pega uma prêmio a menos. Então é basicamente uma Clefairy Box aqui que ela montou, né? Achei bem legal. Ela bota uma energia telepática, só agora que eu vi. O Moltres pra bater nos Pokémon Grama, Coraidon pra bater nos Incolores, o Gripon pra bater nos Pokémon HP baixo, o Kangaskhan pra algumas situações pra tá batendo. 2 Fezandipt? Meu amigo! Realmente a Emma aqui cozinhou a lista de uma forma diferente. A Emma jogava de V-Box, né? E, cara, essa versão aqui tá bem maneira, bem diferenciada. Depois eu vou ver se eu testo. Que eu achei bem legal essa lista, de verdade mesmo. Bom, vou mostrar aqui pra vocês, seus lindos, agora, o top 4 da Senior e da Junior. Beleza? Na Senior tivemos aqui Beedrill. Ai, que legal. E 2 Dragapult, que foram os campeões, aparentemente. Mas eu vou ver a Beedrill aqui que eu quero ver. Tá, Beedrill, só Beedrill com o Dudu. Beleza, insano. Beedrill, ela bate 110 para cada Beedrill em campo. Se você tem 4 Beedrill, ela bate 440. Muito bom. E temos aqui também outro Slowking. Tá, esse Slowking já é com Carmine, Ampulheta. Um pouquinho diferente da estratégia. Tem Spectre. Olha, tem Spectre, só que tem 2 Curing e 2 Metagross. Legal, né? E os Dragaputs, que a gente já tá cansado de ver. Dragapult com Dusk e Martelinho. E Dragapult puro com Martelinho.
beleza? Vamos agora para o Júnior, beleza? O Júnior... Caraca! 2 Hydreiplin no top 4, velho. A Chaludon? Não, pera aí que eu tenho que ver essa Chaludon aqui, só porque deu curiosidade. Hydreiplin é a versão que todo mundo tá meio que jogando, né? Que é a melhor versão, aparentemente, que é com... Pera. Esse tem 2 Miau, esse aqui só tem 1. Ah, porque tá com Root. Eu prefiro o Miau, mas tudo bem. Né? Temos um Slowking também, fazendo aparição aqui com o Shaymin. Uma versão parecida, só com Red Card. Isso me apetece, como eu falei pra vocês, eu acho essencial o Red Card no baralho, né? Então, gosto quando tem um Red Card assim, eu acho legal. E 2 Miau, aparentemente, né? E só uma Latias, eu acho essencial 2 Latias. Eu tiraria o Miau e botaria uma Latias aqui. E Dragapult. Oi? Não é Dragapult, é Dragalopunny. Tá, ok, diferente. E deixa eu só ver o Sheldon. Ah, que maneiro. Com 4 torres de prisma. Nossa, não imaginei botar na torre prisma no Sheldon não, mas legal. Legal saber disso, que a galera tá cozinhando até a Sheldon de alguma situação, né? Pô, mas tá aí, top 4 aí, né? Na Senior e na Junior foi só um Dragapult campeão, né? E na Master não tem o Dragapult campeão. Que alegria do meu ser, né? Vamos agora para estatísticas dos baralhos que chegaram no Day 2. Só para deixar bem claro, tá? A conversão do Dragapult foi só de 29%. Né? Porque tivemos 580 Dragapults, 150 Teal Mask, né? Que é o Meganho com o Grepon, 108 Alakazam, 97 Raio Fúria, 85 Anti-Crow, 84 Clefairy Box, 81 Slowking, bastante, 75 Zoroark, 71 Praça de Festa, 69 Megastarmie, 69 também Mewtwo, 61, exatamente, 61 Mega Luquinhas. No dia 2, mano, 150 Dragapult, 28 Teal Mask, 21 Zoroark, 21 também Raio Fúria. Olha como converteu bem o Slowking. 21 Slowking e o Clefairy Box 20. E aí teve 19 no dia 2, né? O Praça de Festa, 16 Alakazam, 15 Honeycrow, 13 Crustle, 8 Megastarmie e tivemos Mega Greninja, tivemos 7 que chegaram no Day 2, né? A conversão do Slowking foi 26%, do Dragapult foi boa. A melhor conversão aparentemente foi do Zoroark, tá? Que foi 28% aqui no dia 2, beleza? Do Logerpon foi 19% e do Clefairy foi 24% do Clefairy Box. E dos Dragapults que converteram melhor aqui, ó, pra vocês querem saber só a conversão do Dragapult, o Dragapult puro e o Dragapult com Dusknoir foi os melhores desse torneio aqui. O Blaze e o Dudu não foram, apesar que teve um sobrevivente lá no top 4, né? Mas não teve uma conversão tão boa assim. Bom, agora vamos falar de todos aqui, né? Tivemos 23 Hydreiplins, 21 Slowking, Raio Fúria 21, 19, 18 Ogrepon Box, Alakazam 15, Honeycrow, Crustle 13, Mega Lucario tivemos 11. Tá tentando. 7 Mega Greninja, né? 7 Mega Starmie. Temos 6 decks do Beedrill. Exatamente, que foram para o Day 2. O Grepon com o Meganio foi 5. Só o Greninja sem o Mega foram 4. Teve 3 Trevenando Lupo, né? Que foi pro dia 2. 3 Clefairy Box. 3 Typlos do Ethan. 3 Mega Lopunny. 3 Metagross, que é o Metal Box. Tivemos 3 Equipe Rocket. 2 Mega Giense. 2 Acheludon. Terabox. Cara, Terabox tá tentando, mano. Garchomp da City temos só 1. O Toxtricity aqui é o Dark Box. Steven temos 1 e tivemos um Decidueye no dia 2. Bom, a gente sempre vai aqui abrir para ver as builds, né, das melhores que chegaram no Day 2. Vamos ver o Decidueye. O Decidueye que chegou no Day 2 foi com o Vivillon. Legal, e foi com a vara lá ele, né? E um Artifice só. Tá, legal. O do Steven ficou 324, que é o que a gente já conhece, só que com o Freelish, né? Que é o Metagross para ligar as energias dos Pokémons com Dialga e tudo, né? Inclusive, qual foi a posição do Decidueye, que eu esqueci de ver? 324, beleza. O Dark Box ficou em 211, e essa aqui é a versão do Dark Box.
Me apetece, vocês sabem disso, porque o Bugado gosta muito desse deck de Dark Box. Vou incrementar no meu baralho isso aqui. Com toda certeza eu vou testar isso aqui. Porque você sabe, o Bugado ele gosta, né? Eu gosto. Nossa, mas como eu gosto disso aqui. O deckzinho do meu coração, gosto demais. Cynthia ficou em 277. Esta aqui foi a build. Beleza. Garchomp. Tem um Badu aqui, ok. Kiran, Juiz e Hilda. Tá, é a versão com anel e também cartão vermelho. Como eu tô falando pra vocês, cartão vermelho é essencial pra muitos baralhos, né? Terabox ficou em 81. E esta é a mistureba, também com cartão vermelho, né? Tá aí, Massimian, Folhas, Raio Fúria. Terabox com Raio Fúria misturado, né? Aquela baguncinha que a gente já conhece, né? Bom, vamos ver os outros 4, que é o Sheldon, Mega. A gente vê tudo, mano. Pelo menos os melhores, só pra dar uma olhadinha, né, na build. Ficou 119, o Sheldon. Tá. Um Capa do Herói e Torre Prisma. Realmente a galera tá testando Torre Prisma. Um Felipe, Treino Juiz, cartão vermelho. Legal, Relicante e com Dudu. Agora o Sheldon tá com Dudu. 10 energiosas. O que esse Sheldon faz? 120 dano de prótese, oponente prevendo todo o dano causado a este Pokémon. Massa! Não lembrava desse bicho. 46! Olha, poção legal! Ah, é Jace com Bronzong, bicho. Que o Bronzong ele bate 30, o oponente não pode evoluir. Ah, nossa, a galera vai... Será que a galera vai adaptar com isso aqui, mano? Bronzong? Pra sacanear o povo? Nossa, isso aqui é maldade pura, tá? Nossa senhor. Bom, 330 foi a melhor posição do Mewtwo. E é a mesma de sempre. Isso aqui não muda muito essa build, nada diferente do que a gente já conhece, né? Metal Box ficou em 80, uma posição legal pra primeira vez que eles apareceram, né? Essa build aqui é muito massa. Pô, eu quero testar essa build, mano. Aqui o Metang spikeando o motivo pra vocês aí. Muita gente pergunta, né? Aí, ó. Metang tem a habilidade de ligar. Você olha as 4 cartas pro seu baralho. Se encontrar energia lá, você liga quantas energias você acha nas 4 cartas dos seus pokémons como quiser. Então ele vai ligar no Metagross pra ele bater 300 de dano, né? Esse é o combo, né? Mas você pode ligar aqui no seu Reatran. Ele bate 50 de dano pra cada energia ligada nele. E se ele for nocauteado, ele dá burn no seu oponente. O Regigas ele bate 100 mais 230. Então ele bate 330 em um Pokémon Tera. Né? Aqui o Kangaskhan pra combater com o... que ele bate 120. E se você jogou um apoiador Rocket, ele bate mais 100, então 220. E o primeiro ataque é 30 de dano pra cada moeda. Ele joga 4. Mas ele comba com um Articuno, porque aí o Alakazam não dá dano. Então você pode só ligar as energias com o Metang aqui no seu Kangaskhan com o Articuno e vai bater no Alakazam pra sempre e o cara não vai dar dano. Porque o Articuno não vai deixar o Kangaskhan tomar dano pelo Alakazam, né? Inclusive ele tem 4 Petrel, né, pra estar combando com o Kangaskhan. Né? Tem o próprio Felipe para ligar as energias. Genesect pra pegar as evoluções, né? Pra estar evoluindo e tal. Cara, deckzinho que eu tô querendo testar. Tem Oranzo. Deckzinho que eu tô querendo testar. 17 energias, meu Deus do céu. Cara, eu vou testar isso aqui. Acho que eu vou testar isso aqui, inclusive, amanhã. Amanhã não, hoje, né? Porque se você estiver vendo esse vídeo na terça, eu devo estar em live, talvez, testando esse baralho aqui, inclusive. Porque eu tô doidinho pra testar isso aqui, né? Vamos para a Lopunny, que ficou em 96. Muita gente falou que o Lopunny sumiu, mas tivemos sobreviventes. E a melhor Lopunny desse regional foi com o Mega Frozless, porque realmente estava cheio de Pokémon montador. Até mesmo os Greninja Terra, né? E com capa. Legal. Já testei essa build aqui, é bem forte. Pô, tivemos quantas Lopunny? Foi só 3. Mas tivemos... Lopunny só apanhou nesse torneio. Coitada da Lopunny, né, cara? Bom, os próximos aqui é a Typhlosion, a Clefairy, o Lupo a gente já viu porque foi o que ficou em primeiro lugar. Greninja e Ogerpon. O Typhlosion, caraca, ficou em 27? Caramba! E é o Typhlosion que a gente já conhece, só com cartão vermelho especial. Legal, Typhlosion eu gosto desse deck, mano. Mudou nada, né? Por isso que eu não comentei. Tá, a Clefairy teve a da Emma que ficou em 5º lugar, mas eu não vou olhar o dela, tá? Tá, tem Enamoros e tem os Chifres Feios. Então, Enamoros eu entendo. Diferente um pouco mais a build, que essa aqui é mais... tem várias opções, né? A Daima não tem tantas opções assim. Então, o melhor Greninja sem ser o Mega foi aquela loucura lá, que muita gente
a gente viu até na stream, mano. É o Greninja Terra com Dusclops, Dusknoir, Mega Frozeze e Mega Starmie, tudo junto. Isso aqui jogou bem, tá, gente? Ficou na posição 77. 77. Essa loucura aparentemente funcionou. O melhor Ogerpon com Meganho ficou em 41. E foi com a Arboliva. E é esta build aqui. Lembrando que vai estar sempre na descrição aqui. Eu sempre deixo o torneio na descrição para vocês, tá? Para vocês, caso vocês queiram copiar o baralho. Que, eu quero copiar esse baralho aqui. Você geralmente clica aqui no canto, ó. Aí você vem aqui, copia o Gripboard e copia para o seu TCG Live, né? Muita gente copia isso aí para testar. E a melhor Beedrill também foi com o Dudu, sem o Arboliva, né? Para focar só no próprio Beedrill, né? Isso aí eu acho maneiro. E essa também tem cartão vermelho, são 5 energias, né? As árvores e tudo. Maneiro, deckzinho legal, cara. É um deckzinho que eu gosto, cara. Eu tô muito feliz, eu vou testar ele possivelmente hoje à noite, se você estiver vendo esse vídeo na terça. Hoje à noite, na terça, na liguinha. Mas se você estiver vendo esse vídeo no futuro, sabe que o Bugat testou. Eu devo estar tentando trazer aqui algum vídeo do Bugat testando esse aqui na liguinha pra vocês, tá? Mega Greninja, o melhor, ficou em 173, né? E é um Dragon Ninja, tá? Só que com Patrat e tranquilidade do AZ e com... Ok, com a rosa, faz sentido. Build legal. Build legal. Eu botaria ainda, vai dar torre, né, pra não quebrar. Ah, esse aqui não tem balão. Pô, eu acho o balão essencial, velho, sei lá. E nossa, mano, nossa, eu trocaria algumas coisas aqui, mas assim, legal ver essa build assim, mas eu trocaria muitas coisas aqui, na verdade. Não só uma coisa, mas algumas coisas que eu acho que Mega Ninja, mano, eu acho que no futuro ele vai ser mais interessante, gente. Agora não tem um resultado tão legal, não, né? A Mega Starmie é com Frostless, né? E Dusclops, Dusclops e Velto. Cartão vermelho, obviamente. E um Dudu, né? E Compaixão do Wally aqui. Legal. Mega Luquinhas, caramba, Mega Luquinhas ficou em 43. Mega Luquinhas tá tentando, eu tô falando pra vocês que ele tá tentando. Nossa! Mega Luquinhas com um Riolo de 70. Tá. Cartão vermelho, substituição, cinturão de spec e Shen Paulo. Tá, bem diferente a estratégia. Acho que é o Shen Paulo pra tirar o campo para os Dudu funcionar, eu acredito, né? Nossa, é só uma gorrita? Nossa, só uma gorrita, mano. Ok. Cara, bem diferente esse Mega Lucario, assim, bem diferente do que eu tô acostumado a ver. E esse chegou em 43. A galera tá cozinhando o Mega Lucario pra tentar rodar, né, cara? Não tem como. Eu parei, foi no Mega Lucario, então teve Crustle, Alakazam, Greymon Box e Festival Elite. Vamos lá, vou continuar vendo aqui. 47 foi a melhor posição do Crustle. Ah, mano, não usa meu Milotic nessa bexiga não, bicho. Pelo amor de Deus. Com energia borbulhante ainda ele colocou. Pra não tomar status nem nada. Ai, não. Pelo amor de Deus. Bom, tá aí. Quem quiser ver rapidinho, dá um pause. Que isso aqui me dá tristezas, cara. Antes o melhor foi o 70. Ah, uma build com capacete. Deveras diferente. Não esperava por isso. Um pouco diferente do que a gente conhece. A Alakazam ficou em 6º lugar, né? Chegou lá no top 8. E esse foi o Alakazam. Na verdade, bem semelhante à da Series, só que com cartão vermelho. Que, como eu falei, eu acho essencial você ter o cartão vermelho, porque é um item e ele não atrapalha a sua mão de Alakazam. Então, tá aí a versão da Series adaptada com cartão vermelho. Boa! Gostei desse Alakazam aqui, né? 20º lugar ficou o Greymon Box. Tapu Koko. E esse Shiu aqui, tá certo? Esse Shiu é bucha. Tapu Koko pra bater Mega Greninja e Mega Starmie, mano. Que ele bate 60, mais 20 pra cada um dos seus Pokémon no banco. Então ele bate mais... É 20 pra cada? Seria mais 100. 160 dobrado, 320. Não derrota Mega Starmie. Ué, tá faltando 10 de dano. E não tem nada que dê mais dano, então, enfim. A conta tá certa, mano. É 20 pra cada Pokémon preço. Você tá com 20 de dano a mais pra cada um dos seus Pokémon no banco. 20 vezes... Ah, não, mas se bem que esse aqui, ele tem área 0. Ah, não, então dá pra você dar mais dano aqui. Que aí você comba, expande mais, e aí com mais um Pokémon a mais, você já deita dobrado os Pokémon que tá pouco, né? Ok.
Ok. Festival ficou em 21º. Beleza. E essa é a versão bem parecida com o que a gente já conhece também, nada tão diferente assim, com o Rabisca inclusive e o Shaymin, para não tomar aí de Slowking, não é mesmo? Bom, deixa eu ver, falta o quê? Falta um Zoroark e um Hydreigon, pô, a gente vê, porque o Dragapult a gente já viu, né? Deixa eu ver o Zoroark, ficou em 12. Cara, os Zoroarks, eles estão tentando, mano. Essa aqui é a melhor build, tá? Desse Special Event. Cidade de Lumiose. Ok, deveras diferente. E o Hydreigon foi este daqui, que foi em 9º lugar. Com o top 16. Com o Tapu Bulu. Eu acho o Tapu Bulu muito legal. Com o Urzi. Esse aqui a gente viu na stream, se eu não me engano. Esse cara, pô, foi uma luta muito legal também. 14 energias. Caramba. Beleza. Tá aí. Bom, seus cheirosos, basicamente esse aqui foi uma análise que o Bugadinho sempre traz aqui toda vez que tem um regional aí pra vocês, né? O Special Event, com as estatísticas que mostra lá no Limitless, né? Então tá aqui. Esse aqui foi o regional. Foi um regional, vou ser bem sincero pra vocês. Meu Deus, mas tá o povo buzinando ali. Deixa eu fechar a janela aqui rapidinho. Cara, esse aqui foi um evento que, não tô de sacanagem, foi o evento mais divertido que a gente assistiu. Porque a gente sempre tava vendo partidas diferentes e interessantes na stream. Esse do ano, por enquanto, foi um dos melhores eventos que eu acompanhei com a galera. Toda hora tinha um deck diferente. Teve várias partidas que não tinha nem Dragapult na partida. Então, cara, foi maneiro de assistir esse evento. De verdade. Não porque a gente só não aguenta mais Dragapult, mas porque a gente também viu o Dragapult apanhar praticamente todos os jogos. Só 2 jogos que o Dragapult ganhou. O resto ele só apanhou. Pra Slowking, pra Hop, né? Trevenando Lupo. Cara, foi um dos melhores eventos. Se você não assistiu, tá salvo aí a live do Bugado, caso você queira acompanhar. Cara, foi muito bom. Foi muito bom mesmo. E é basicamente isso, cheirosos. Esse aqui é o vídeo de hoje, né? Bota nos comentários o que você achou desse Special Event. Se você assistiu com Bugado, se você gostou das partidas. O que você achou aí do Trevenando Lupo ter chegado em primeiro lugar? Eu acho que o cara farmou muita hora aqui, porque ele não tinha tanta opção pra Disrupt. E mesmo assim ele conseguiu vencer, cara. É absurdo isso aqui. Muito absurdo. Um deckzinho legal, divertido, interessante e forte, na minha opinião, né? Coitado do Slowking, né? Ele podia ter ganhado, mas a final dele foi contra o Lupo e o cara tinha Shaymin e não tinha muito que ele podia fazer, infelizmente, né? E ainda mais que o Phantump ficava batendo e não podia bater na volta, o que quebrava bastante o Slowking, coitado. O cara tava abençoado, tava com a sorte mesmo, José. Parabéns, José. José Lopes ganhou aí. Cara, foi insana a partida. A partida foi... Nossa, parabéns. Realmente foi uma partida incrível, incrível mesmo. Nossa, insana, insana. Bom, como eu falei, bota nos comentários o que você achou desse Special Event, dessa análise que o Bugadinho sempre faz aqui. Sempre explicando os baralhos top 4, explicando um pouco da estratégia bem rápida aqui, para vocês entenderem mais ou menos como botar o baralho de cada um, porque cada carta está ali. Eu tento explicar direitinho para sempre vocês ficarem bem atentos o motivo de cada carta estar ali no baralho do oponente, ou porque... né, explicando direitinho para quem tem dúvida, né? Porque muita gente às vezes tem dúvida de qual carta está em cada local. Bom, basicamente é isso. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas bota nos comentários o que você achou aí. Deixa eu ver. Você gostou, não gostou? Quero saber a sua opinião. Bote nos comentários, mas por gentileza, sejam respeitosos. Então, meus queridos, basicamente esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, gostou aí da análise que o Bugadinho fez, se chorou, nada, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Hype o vídeo que você ajuda demais no canal do Bugadinho. E agora eu vou ficando por aqui, seu cheiroso. Um beijo no coração de todas as vossas teorias. Vejo vocês em um próximo vídeo. Acompanhe outros vídeos que o YouTube vai estar recomendando aqui embaixo pra vocês. Obrigado pelo carinho, pela atenção de todos. Tenham um ótimo dia, um ótimo semana, seu cheiroso. Vai ficando por aqui. Esse é o vídeo. Falou!